caros viajantes, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Desta feita, vamos tratar dos relacionamentos, ações básicas para a convivência social. O ser humano, por sua natureza, que inclui maneiras de pensar, sentir e agir, precisa estabelecer conexões interpessoais, compartilhar conhecimentos e evolucionar. Afora atenção aos preceitos fundamentais, especificamente, respeito, tolerância, solidariedade e empatia, conviver socialmente exige que tenhamos uma visão bastante apurada das linhas tênues que delimitam as nossas alçadas. Esses limites, essencialmente são normalizados, mas relacionar-se vai além da mera observância de normas. Inexiste receita de bolo no tocante às relações humanas. Para haver entendimento e sinergia, é fundamental que conheçamos os nossos conviventes tanto quanto a nós mesmos, encerrando seus modos e costumes. Dentro dos nossos âmbitos originais, sob padrões sociais conhecidos, nos sentimos confortáveis e detemos a plenitude das nossas interações. Todavia, quando buscamos interatuar com indivíduos de locais diferentes, com formações e culturas distintas, somos obrigados a sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro dessas outras realidades para nos entrosar, o que nem sempre se configura numa tarefa das mais fáceis. Considerando que o interesse e a afirmação que encontramos na base das relações, exatamente movidos por este, no nosso caso por conta do fascínio pela genealogia, é que chegamos neste estágio, da construção e manutenção de uma network. Conforme registramos no nosso primeiro encontro, network, literalmente, significa rede de trabalho ou rede de relacionamentos, uma malha composta, basicamente, de um conjunto de indivíduos que visam o compartilhamento de informações e serviços, para promover interesses similares. As redes de trabalho podem ser comparadas às redes sociais, já que ambas possibilitam que os indivíduos se conectem uns aos outros, com os mesmos propósitos. Networking, nesse escopo, compreende o esforço de construir e manter uma network, em projetando uma teia de relacionamentos capaz de assistir todos os participantes em diferentes aspectos, notadamente quanto à troca igual de conhecimentos e aconselhamentos, em estabelecendo relações reciprocamente benéficas, forçosamente voltadas à multiplicação de talentos e polarização de esforços, objetivando, neste caso, a descoberta de novos conhecimentos. Entretanto, para que o networking seja realmente efetivo, este deve se basear num caminho de mão dupla, que possibilite intercâmbios de informações relevantes e atualizadas sobre o escopo original, gerando valor para todos. Quando o contato é superficial, unilateral ou somente por interesses individuais, não são geradas conexões verdadeiras e os resultados esperados não são alcançados. Dessa maneira, sabido que relacionamentos desequilibrados tendem a não subsistir, as ligações no networking devem ser de trocas genuínas e sobretudo de mútuos aprendizados, para evitar o desfazimento. Estabelecida a network, existem várias formas do propositor conservá-la e torná-la eficaz, atitudes essas que igualmente cabem aos demais participantes. Exemplificando: manter-se bem informado, ser criativo e autêntico, estar sempre disposto a ajudar, sem interesses escusos, atentar para a respectiva visibilidade nas redes sociais, prezar pela qualidade de contatos, ao invés da quantidade, participar de eventos relacionados, comparecendo pessoalmente, sempre que possível, sustentar a network ativa e operante. É importante notar que, quando se encontram pessoas com objetivos comuns, experientes e orientadas sobre o essencial, a aprendizagem recíproca é certa e os ganhos são desmensuráveis. Os eventos de networking, sob quaisquer circunstâncias, propiciam a reunião de empreendedores, a expansão de afiliações, a educação e o empoderamento de todos os envolvidos, em decurso da conjunção de interesses e de esforços. A colaboração e a corroboração, por si, ocupam espaços significativos. A adoção de táticas inteligentes, por sua vez, garante a solidez das parcerias e amizades.
De acordo com o professor Reed Sorenson, da Universidade de St. Thomas, situada no estado de Minnesota, nos Estados Unidos da América, o networking pode criar relacionamentos mais fortes, melhorar o gerenciamento de conflitos e construir melhores conexões. Além disso, vale frisar, o networking contribui enormemente para o desenvolvimento de um forte sentimento de confiança entre os implicados e desempenha um papel importante no fortalecimento dos perfis afetos. Agregada à rede de trabalho, a qual baseia-se, em princípio, nas relações e contatos interpessoais, julgamos oportuno sugerir, com vistas a consubstanciar o estudo e facilitar as interações, que a configuração de uma network genealógica alcance, sumariamente, os seguintes relacionamentos: arquivos, bibliotecas, cartórios, casas da memória, cemitérios, compilações, correspondentes genéticos, familiares, igrejas católicas, museus, parceiros, pesquisadores ou outros genealogistas, prestadores de serviços e sítios ou sites distintos. Atenção! Na página inicial do canal, há um link que conduz para 50 sugestões de relacionamentos que julgamos de suma importância para os estudos genealógicos, cujas quais organizamos por tipo de relacionamento, com base na lista recém-apresentada. As consultas genealógicas, eventualmente, são realizadas junto a fontes sujeitas à legislação relacionada, como, por exemplo, segurança da informação, regulação de arquivos públicos e privados e proteção de documentos sob as suas guardas, direito de acesso à informação, remessa de documentos por meio eletrônico, e proteção e salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos, entre demais outras. Entretanto, conforme estabelecido pelo topo do ordenamento jurídico nacional, o acesso à informação, no Brasil, é um direito fundamental do cidadão, previsto no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, ratificado em 5 de outubro de 1988, que em seus incisos 14 e 33, respectivamente, afirma que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, e estabelece que todos têm direito a receber, dos órgãos públicos, informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, as quais serão prestadas no prazo legal, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. De qualquer sorte, é preciso manter-se equidistante da legislação vigente, abrangendo leis, decretos, medidas provisórias, resoluções e instruções normativas, basicamente, com ênfase para a Lei nº 12.527, de 2011, do acesso à informação, e Lei nº 13.709, de 2018, da proteção de dados, bem como de outras, concernentes ao escopo. Sem mais delongas, vamos à explanação dos principais atores da network genealógica ora proposta, a qual nos referenciamos antes como network expandida. Os arquivos, que podem ser públicos ou privados, compreendem um conjunto de documentos, organicamente acumulados, produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou instituições públicas ou privadas, em decorrência do exercício de atividade específica, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza do documento. Podem ser obtidos junto aos arquivos, dentre outras, as seguintes espécies de documentos: atas, avisos, boletins, cartas, circulares, certidões, contratos, convênios, declarações, decretos, editais, exposições de motivos, facsímiles, instruções de serviços, instruções normativas, leis, medidas provisórias, memorandos, mensagens, notas, ofícios, pareceres, portarias, relatórios,
representações, requerimentos, resoluções, telegramas e telex. São exemplos de documentos solicitados com frequência, para suportar estudos genealógicos, inventários, maços de população, contratos de compra e venda de bens, inclusive de escravos, livros, revistas, jornais, registros de imigração, bandeiras, nomes, itinerários e listas de passageiros de navios, dentre outros. Biblioteca, a despeito de ser pública ou particular, na definição tradicional do termo, é um local em que são guardados livros, documentos tridimensionais e demais publicações, disponíveis ao público para consulta, leitura e estudo. O acervo das bibliotecas, basicamente compreende livros, dicionários, enciclopédias, monografias, manuais, documentos, almanaques, atlas, jornais, revistas, mapas, cartazes, manuscritos, filmes, discos, fitas, CD, DVD, bancos de dados, BD, arquivos eletrônicos, fotografias, telas, microfilmes e bastantes outros. São exemplos de documentos solicitados para apoio aos genealogistas, livros, documentos, jornais, revistas, mapas, imagens, etc. Cartórios são repartições públicas ou privadas que têm a custódia de documentos e que lhes dão fé pública. Além do tabelionato de notas, detém a competência pelos registros civis, registros de imóveis, registros de títulos e documentos, ofícios de protesto de títulos e também cartórios judiciais e extrajudiciais. São exemplos de documentos buscados junto aos cartórios, para apoio à genealogia, certidões de nascimento, casamento e óbito, títulos de propriedade, contratos, ofícios, requerimentos e outros de interesse, dentro das respectivas competências. As Casas da Memória são centros de documentação e pesquisa que têm como atribuições a pesquisa, preservação e conservação do acervo documental, referente a determinada localidade. Além dos documentos históricos, o acervo que é mantido a partir de doações da comunidade e aquisições feitas por meio de leis de incentivo à cultura, contempla periódicos, livros e materiais iconográficos, como aquarelas, plantas, mapas, projetos de construção, rótulos, fotografias em papel, de épocas diversas, plantas e projetos arquitetônicos antigos, livros de registros sobre pessoas sepultadas nos cemitérios locais e documentos requisitados para instruir processos de cidadania estrangeira. A partir de informações sobre a origem dos antepassados. Lá encontram-se também rótulos de embalagens, mapas e curiosidades, tipo cartazes publicitários e de espetáculos, correspondências, convites, pastas com informações sobre temas diversos e outras, com fotografias, CD, DVD, fitas VHS e cassete, missais e os chamados livros da porta, cadernos enormes onde eram anotadas providências requeridas pelos moradores à administração da cidade, como pedidos de autorização para construir, reformar e vender imóveis e pagamentos de tributos feitos ao fisco. Usualmente, são solicitadas compilações sobre a história da localidade, as quais arremetem a outros pedidos complementares. Cemitério, necrópole ou sepulcrário é o lugar onde são sepultados os cadáveres. A administração desses locais compreende as seguintes atividades básicas: concessão de terrenos para sepultamentos e fiscalização da utilização dessas concessões, atendimento ao público, gestão de registros e mapeamento, agendamento e organização de velórios, limpeza e conservação de jazigos, autorização de inumações, exumações, reinumações e entradas e saídas de restos mortais, basicamente. O interesse dos pesquisadores nesses locais reside na descoberta de endereços, físicos e póstumos, e recuperação de informações relacionadas ao ancestral, tais como data e local do óbito,
causa da morte, parentes próximos e demais detalhes julgados importantes. Compilações são coletâneas, coleções ou seleções, que encampam esforços de autores diversos acerca de um tema central. Referente ao contexto genealógico, há inúmeros trabalhos que chamam a atenção os pesquisadores por reunirem informações valiosas, a partir de uma mescla muito própria de registros originais, fatos históricos e informações soltas, que facilitam, em muito, a percepção de situações pontuais na linha do tempo e servem como referências às confrontações de circunstâncias. Porém, a prudência quando da consulta e admissão das compilações como parâmetros é indispensável. Há pesquisadores idôneos, cujos esmeros na desenvolução desses trabalhos são notáveis e dignos de respeito, mas existem exceções e essas precisam ser identificadas e descartadas, sumariamente. A busca por compilações não pode ser medida pela frequência, tampouco organizada pelo tipo, pois prende-se à necessidade momentânea do pesquisador e atende ao calor do momento. Correspondentes genéticos, por sua vez, são aqueles indivíduos que mantêm uma significativa quantidade de DNA correspondente, ou idêntico, ao DNA do indivíduo base da árvore, o que indica parentesco com este. Vale relembrar os conceitos básicos envolvidos nesse caso, quais sejam: DNA é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas. Correspondência de DNA compreende o processo de sequenciamento do DNA do indivíduo base e a comparação deste com o DNA de outros indivíduos, em um banco de dados, considerando as similaridades. Centimorgan, unidade de medida que indica o comprimento de um segmento de DNA compartilhado. A proximidade da correspondência é expressa em porcentagens ou centimorgans. Por exemplo, em relação ao indivíduo base da árvore, 25% de DNA compartilhado, ou aproximadamente 1.700 centimorgans, pode indicar que o correspondente genético é um tio ou tia, que pertence à primeira geração ascendente, ou identifica os avós em primeiro grau, residentes na segunda geração ascendente, podendo também apontar os sobrinhos, situados na primeira geração descendente, ou ainda, pertencer à segunda geração descendente, que compreende os netos, conforme demonstrado na tabela das distâncias genéticas. Por um outro prisma, o percentual da correspondência ou o número de centimorgans, às vezes indica a relação de parentesco claramente, conforme pode ser depreendido em consultando a tabela oriunda do projeto Centimorgan compartilhado, que transcrevemos a partir do estudo original, cujas autoria e fonte encontram-se fixadas nessa versão. Se não vejamos, reapresentando a exposição anterior, sob outra perspectiva, o indivíduo base é 100% compatível consigo mesmo, o que equivale a aproximados 6.800 centimorgans. Partindo dessa premissa, para cada geração ascendente ou descendente, a relação é inversamente proporcional à da evolução das gerações, ou seja, ao invés da multiplicação, aplica-se a divisão, por 2, na contraposição da linha do tempo. Assim, pais e filhos, quanto à respectiva correspondência genética, detêm 50% ou 3.400 centimorgans de afinidade entre si. Nesse passo, os avós, netos, tios e sobrinhos, conforme já exposto, são correspondentes com o indivíduo base em 25% ou 1.700 centimorgans, e assim por diante. Nas imagens a seguir é possível conhecer a tabela oriunda do projeto Centimorgan compartilhado, versão 4.0, de março de 2020, e a transcrição do método de conversão de centimorgans em porcentagens, veiculado na página da Sociedade Internacional de Genealogia Genética, em junho de 2018, ambas com vistas a facilitar a compreensão das exposições anteriores.
Entretanto, é preciso atenção. Aqui pretendemos apenas exemplificar as relações de parentesco, dessa forma, como um livre exercício, para a construção do formato de exposição do assunto, com o objetivo de facilitar um primeiro entendimento. Para aprofundamento sobre distanciamentos genéticos e métodos de aferição, sugerimos acessar diretamente as fontes de consulta, básicas para a elaboração deste conteúdo, cujos links encontram-se inseridos no título deste tópico, bem como outras fontes convenientes, inclusive acadêmicas, conforme a necessidade, já que existem exceções, bem como variações importantes a serem consideradas. No caso da composição da network, concernente aos correspondentes genéticos, é oportuno que esses sejam inseridos e participem ativamente do networking competente, pois, em princípio, são parentes e detêm interesses recíprocos e com o indivíduo base da árvore. Em se tratando dos componentes familiares, antes de tudo, é oportuno enfatizar a importância da família. Conforme o enfoque, a família pode ser entendida como a origem da vida, considerando ser essa uma condição fundamental à civilização. Um conjunto de indivíduos com ancestralidade comum, unidos pelo sangue, que mantém entre si relação genética ou de parentesco. Um laço com o passado e uma ponte para o futuro. Um grupo de pessoas que vivem sob um mesmo teto e que estão ligadas por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses comuns. Mas, sobretudo, como a célula máter da sociedade, principal meio social e base do desenvolvimento humano. A família também pode ser definida como uma conjunção de indivíduos, com origem comum, primordial para a educação e cuidado, bem como para a influência do comportamento dos seus, no meio social, em transmitindo os valores morais e sociais, e com igual importância as tradições, os costumes e os conhecimentos, perpetuados através de gerações. Quanto ao ambiente familiar, conforme disposições legais, a família deve compreender um lugar de afeto, segurança, conforto e bem-estar, capaz de prover o respeito à dignidade de cada um dos seus membros. Alguns estudiosos comparam a família a uma árvore, provavelmente, daí advém a origem da expressão árvore genealógica, cujos galhos crescem em diferentes direções, alcançam alturas variadas, ramificam e frutificam distintamente, mas que têm a mesma raiz, que lhe serve de fixação, e com igual importância promove os nutrientes necessários para o seu crescimento, fortalecimento, sobrevida e desdobramento. Em retomando o estudo, com base na organização proposta pelo parceiro MyHeritage, a família pode ser classificada, quanto à respectiva abrangência, em 3 níveis básicos, a saber: família direta, considerando a maior proximidade, em primeiro grau de parentesco, abrangendo pais, irmãos, filhos, tios, sobrinhos e meio-irmãos. Família estendida, abrangendo segundo e terceiro graus de parentesco, avós em primeiro grau, tios-avós, primos em segundo grau, netos e sobrinhos-netos. Parentes distantes, levando em conta os parentescos superiores ao terceiro grau, bisavós, tios-bisavós, primos em terceiro grau, e além. Outra forma de estruturação familiar se prende às partidas genéticas, com base na divisão da história humana e seus respectivos marcos temporais, conforme abordamos no passo 2 desta sequência de encontros, quais sejam religiosas, do ano 4000, a.C., ao ano 33, da sua morte. Míticas, do ano de 1500, a.C., ao ano 27, a.C., do início do Império Romano. Antigas, do ano de 3500, a.C., do aparecimento da escrita, até o ano de 476, do fim do Império Romano do Ocidente. Médias, do ano de 476, até o ano de 1453, da queda de Constantinopla, então a capital do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Modernas, do ano de 1453, até o ano de 1789, quando ocorreu a queda da Bastilha, espalhando a Revolução pela França. E, contemporâneas,
do ano de 1789, até os dias atuais. De qualquer sorte, em se tratando da composição da network genealógica, manter os familiares diretos como membros efetivos do sítio genealógico e também como coparticipantes da network, ao nosso juízo, é por demais apropriado. Até a proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889, o registro civil, no Brasil, era desempenhado pela Igreja Católica, devido ao regime de padroado. O Brasil viveu sob esse regime até a instauração da forma republicana presidencialista de governo, que encerrou a monarquia constitucional parlamentarista do Império, o que tornou o país oficialmente laico. Em ato contínuo, o assentamento dos fatos da vida de um indivíduo, tais como nascimento, casamento e morte, ou óbito, passou aos cartórios. Os divórcios começaram a ser considerados a partir de 1977, por conta da publicação da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e da outras providências. Nos grandes municípios, o registro civil teve seu início por volta do ano de 1875, embora só tenha passado a ser de instituição obrigatória, em atenção ao Decreto-Lei nº 10.044, de 22 de setembro de 1888, que fixou o dia 1º de janeiro de 1889, como do início da execução, em todo o Império, do regulamento do Registro Civil dos Nascimentos, Casamentos e Óbitos, portanto, 10 meses e 14 dias antes da aludida proclamação da República. Desta sorte, o interesse dos genealogistas nas igrejas católicas, desde o Concílio de Trento, realizado entre as décadas de 1540 e 1560, até a instituição dos cartórios, ocorrida em 1889, prende-se aos assentamentos relacionados, quais sejam batismos, com anotações de nascimentos, casamentos e óbitos, basicamente. Museu, na definição do Conselho Internacional de Museus, é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. O acervo mantido pelos museus é de estreito interesse dos genealogistas, pois contém elementos palpáveis da história, os quais são fundamentais na consolidação das informações obtidas por intermédio das pesquisas. Dentre os guardados pelos museus, os pesquisadores genealógicos buscam com mais frequência por maços de população, inventários, registros de imigrantes, listas de passageiros, revistas, jornais, artigos, e mais. Relembrando, no caso dos estudos genealógicos, a ação solitária contraproducente tende ao insucesso, pelo motivo exposto no passo 2, anterior, qual seja, enquanto pesquisadores autônomos, não possuímos a competência necessária, tampouco reunimos condições para a manutenção de bases de dados mundiais e vultuosos acervos históricos. Portanto, é fundamental que estabeleçamos parcerias, nos juntemos a outros indivíduos ou organizações, que nos proporcionem as facilidades necessárias para a concepção e gestão dos nossos heredogramas, bem como nos facultem acesso a informações que se encontram além do nosso alcance físico, e além disso, proponham a democratização das informações e as correspondências entre indivíduos e sítios distintos. Sem demérito aos demais componentes da network, entretanto, em se tratando da genealogia,
Os pesquisadores são indivíduos decisivos, com interesses alinhados, propósitos e expectativas coincidentes, sobretudo, com determinação e vigor, e configuram-se como atores indispensáveis para a composição de uma profícua rede de relacionamentos. Esses investigadores abnegados, que começam os seus estudos timidamente, às vezes por mera curiosidade acerca das suas origens, ou pela necessidade de descoberta de algum familiar perdido, e que acabam se embrenhando nas sendas genealógicas e findando como genealogistas apaixonados, completamente arrebatados, tendem a ser os nossos principais companheiros de viagem. Se a abrangência desta network fosse organizada pela ordem de notória importância, certamente esses pesquisadores voluntários estariam listados em primeiro lugar. Conforme citamos anteriormente, o ser humano tem necessidade de se relacionar. Se não, vejamos o que expressa o pensador Ismar Viana, nesse sentido. A interdependência humana é indispensável ao crescimento. Cada companheiro de jornada é um amigo com quem se deve contar e a quem se deve ajudar. Assim, ao nosso ver, uma rede de relacionamentos, em síntese, é uma poderosa conjunção de esforços, e representa a expressão máxima de sinergia. Acerca dos prestadores de serviço, esses nos apoiam a partir do oferecimento de serviços específicos, tais como busca de documentos e produção de cópias legais, disponibilidade física e virtual de livros, revistas, artigos, documentos, listas, etc. Fornecimento de serviços físicos e digitais, realização de exames de DNA, transporte, hospedagem, alimentação, entre grande diversidade, todos indispensáveis para consubstanciar os estudos. A consolidação dos esforços dos pesquisadores e genealogistas resulta, na maioria das vezes, na criação de um projeto que abriga o resultado dos seus estudos. O referido projeto compreende o heredograma ou a árvore genealógica e as informações correlacionadas, o qual, por sua vez, baseia a manutenção de um sítio ou site aderente. A interação automática ou comandada entre o projeto, offline, e o sítio ou site, online, denomina-se sincronismo, cuja etapa abordamos no passo 3 do processo produtivo, que retomaremos a seguir. Há exemplo das correspondências genéticas, que se mostram a partir da comparação de segmentos de DNA. Similarmente acontecem as correspondências de dados, quando são comparados os conteúdos dos inúmeros sítios genealógicos ativos. No estágio denominado correspondência, igualmente abordado no passo 3 do processo produtivo, se configura a interação automática entre esses sítios genealógicos, com tempestiva emissão de alertas aos gestores, pela ação de detetives virtuais, mediante a percepção de coincidências de dados entre os referidos sítios. As coincidências apontadas podem ser aderentes ou não ao sítio e projeto geridos, ao que cabem as ações de validação ou rejeição, pelo gestor. Em atestado haver uma correspondência cabal, os dados validados, vindos de um sítio distinto, os quais normalmente corrigem ou complementam os dados residentes, são replicados no sítio gerido e espelhados no projeto gerido. Em contrapartida, quando o gestor procede a uma atualização no projeto gerido, e comanda a sincronização entre este e o sítio gerido, ambos sob a sua responsabilidade, ocorre o caminho inverso. Desta maneira, o gestor de uma árvore genealógica ou heredograma atua em duas frentes, passivamente, ao receber e atestar correspondências originais de sítios diversos, e ativamente, ao oferecer possibilidades de correspondências, quando provoca alterações, as quais repercutirão nos demais sítios ativos, componentes da network estabelecida. Por consequência, os sítios ou sites genealógicos distintos se revelam como importantes coadjuvantes no processo genealógico. O intenso intercâmbio de informações, além de favorecer a ampliação das árvores atinentes, contribui para a garantia mútua da integridade e fidedignidade das informações associadas.
Evocando nossa proposta original, essa prende-se à necessidade do compartilhamento de experiências, nos âmbitos da genealogia e da genética, com o objetivo de prover aos supostos estudiosos, aqui cognominados de viajantes temporais, as condições determinantes para a realização de pesquisas, capturas e processamento de dados genealógicos, facultando seus deslocamentos virtuais, em busca do conhecimento das suas respectivas ancestralidades. Cremos que a organização dos tópicos e o formato adotados, ainda que as abordagens transpareçam bastante superficiais diante da densidade do tema, aguçam a disposição daqueles que se interessam pelo assunto, especialmente os pretensos genealogistas, e podem servir de parâmetro para a decisão destes, quanto à assunção da missão de estabelecer as suas origens e a das suas famílias. A evolução dos conhecimentos relacionados se dará pelo aprofundamento nos estudos, naturalmente. Desse modo, explorado o último elemento da lista de componentes do plano de voo, damos por concluído este nosso primeiro esforço que, ao nosso juízo, atende à necessidade básica de planejamento da viagem temporal, primeiro passo da jornada genealógica. Conforme compromisso assumido de início, buscamos ser originais durante as exposições e manter o foco na popularização do nosso jeito de fazer, visando agregar valor à conjuntura e firmar a iniciativa de provocar o intercâmbio de conhecimentos, o que confiamos ocorrerá, em ato contínuo. Temos a mais desanuviada convicção do retorno crescente, proporcional ao avanço do tempo, e assim, embalados pela sensação da missão cumprida, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e complementações sobre os tópicos abordados nesse ínterim. Assegurado o assentamento de que logo nos encontraremos, resta-nos retribuir a atenção que nos tem sido dedicada, ainda incipiente, mas autêntica e impulsionadora, o que por demais nos embevece, e despedirmo-nos com um até breve.